Muito bom dia, muito boa tarde e excelente noite para quem estiver assistindo à noite o vídeo que foi gravado aqui na noitada, já na madruga, né? Na passagem da terça para quarta. Muita coisa acontecendo no Flamengo, a expectativa do jogo contra o Atlético, o primeiro jogo da Copa do Brasil. Vamos falar muito sobre o jogo, falar muito sobre tudo, né? O Flamengo está vivendo uma semana agitadíssima. Antes de mais nada, quero pedir que vocês que estão chegando pela primeira vez sejam muito bem-vindos e se inscrevam no canal Alexandre Lucas Fla, deixem o like e compartilhem esse vídeo, ok? Mandar um abraço para a galera, um abraço para dona Marlene Elias, que está sempre aqui comigo, Eduardo Cardoso, Rezende, galera boa da ATP, lá da Praça Seca, Estúdio ATP, Academia, abraço professor Gustavo, abraço para o pessoal do Centro de Convivência aqui de Guapi, um abraço para dona Kátia e a galera boa, meus alunos, pessoal de Guapimirim, pessoal da Praça Seca, todo mundo muito bem abraçado, vocês são realmente a razão de eu estar aqui fazendo esse canal, beleza? Prioridade no Flamengo, brasileiro e liberta? É isso? A Copa do Brasil fica num segundo plano? Essa é uma questão que foi levantada aqui no canal pelos amigos e eu estou repercutindo, pedindo que vocês interajam aí nos comentários, coloquem o comentário de vocês, o que vocês acham. Outra coisa, tá nessa agito aí das contratações, vocês acham que um goleiro seria bem-vindo? Já que o Matheus Cunha está de saída, e já não é um goleiro muito confiável e deve estar saindo do Flamengo em breve, já assinou um pré-contrato com o Cruzeiro, é jogador que não fica. Diogo Alves, Lucas Furtado, os dois garotos da base, Lucas Furtado e o Léo Nanete, será que eles são garotos que podem suprir aí a primeira suplência do Rossi? Será que não é muita responsa não? O que vocês acham? E se for para trazer um goleiro, qual nome vocês sugeriam? Pode botar aí nos comentários, a gente interage o tempo inteiro. Aqui, como eu falo, o vídeo é uma live, beleza? Vamos começar falando aqui sobre a pauta, né? A pauta principal, vamos falar do mercado da bola. Saul confirmado, ok, apresentou-se, camisa 8, o espanhol tá aí. Royal, Emerson Royal, se apresentou também, camisa 22, já está com o nome registrado no BID. Alexandre, por que o Royal já está com o nome no BID e o Saul que chegou primeiro ainda não apresentou o nome e não saiu? Por causa da burocracia, né? Jogador estrangeiro atrasou um pouquinho mais. Samuel Lino também foi apresentar, tá com a camisa 16 o Samuel Lino. Vamos falar do Samuel Lino um pouquinho mais, que foi o jogador que foi apresentado no dia de hoje, no dia que eu fiz esse vídeo. Samuel Lino, 25 anos, um ambidestro, jogador foi do São Bernardo, passou pelo Flamengo nos anos de 2017 para 2018, na base do Flamengo, não se firmou por aqui, né? Estava lá no Atlético de Madrid e está vindo para o Brasil, está vindo para o Flamengo para suprir uma necessidade ali do lado esquerdo. Um jogador que pode fazer essa ponta esquerda, onde Cebolinha e Michael estão naufragando, estão fracassando. Acredito que ambos devam sair do Flamengo. Michael deve sair de repente ainda nessa janela e o Cebolinha provavelmente na próxima. Isso é apenas uma opinião, não tem essa informação, mas é o que eu acho que deve acontecer. Só que o Samuel Lino, assim como alguns jogadores que vão chegando no Flamengo, começa a ser bombardeado por uma certa mídia. Vamos ficar atento nisso, galera. O avião do cara deu problema, o time de infância do cara vira assunto, análises na TV dizendo que ele é inferior tecnicamente a 4, 5 atacantes de outros clubes aqui do Brasil. Então vamos ficar ligado, porque é um jogador que o Flamengo investiu caro, né? Um jogador que o Flamengo tem expectativa, estão tentando esvaziar um pouco a contratação, sem muito alarde, sem muita expectativa gigantesca, mas também atentos a isso, beleza? Então esse é o mercado da bola. Olha, uma informação interessante, o Bernardinho, treinador da seleção de vôlei masculino e treinador do vôlei feminino do Flamengo. Vôlei feminino do Flamengo, camisa linda aqui, ó. Camisa aqui é da nossa líbera, Vitorinha, ó. Vitorinha, camisa 21, número do Jorginho. O Bernardinho tá animado, hein? Dizendo que pro ano que vem o Flamengo vai montar um time para disputar Mundial, vai reforçar a equipe de voleibol do Flamengo. Então, Bernardinho que é um treinador também, né, determinado, assim como o Felipe Luiz, é um cara que trabalha incessantemente. Vamos falar de um jogador agora que está na capa do vídeo, que também está me preocupando algumas análises sobre ele.
e eu conheço um pouquinho da base e eu gosto muito desse jogador. E ele está aparecendo agora no time de cima, tendo muitas oportunidades. E no último jogo contra o Atlético, criou-se uma polêmica em cima dele. O Wallace, o garoto que chegou para balançar com as estruturas, né? Ganhou o terceiro cartão amarelo por causa de uma discussão, mas a gente tem que levar em consideração que essa partida também foi uma partida bastante complicada, né? Uma arbitragem bem confusa, uma arbitragem que eu vou te dizer um negócio, hein? Que arbitragem, hein? O que vocês acharam? Nossa, a arbitragem foi pesada, hein? Né? A arbitragem, vamos combinar, hein? O que aconteceu? Perdemos o Pedro, perdemos o Wallace, os dois ganhando o terceiro cartão amarelo. A gente está com um desfalque importante para o jogo do final de semana lá no Castelão contra o Ceará. O Ceará vem empolgado, ganhou do Cruzeiro. Mas o assunto é o Wallace. Polêmica, eu quero a opinião de vocês aí. Vocês acham que o Wallace tem que baixar a bola? O Wallace está entrando pilhado demais? Ou a entrada do Wallace com esse ânimo, com essa garra toda, é super positivo, ele muda o jogo com essa energia que ele bota na partida. O que vocês acham? Porque criou-se um assunto, né? O Luiz Fabiano, ex-jogador de futebol, que não era nada tranquilo em campo, disse que deu uma declaração dizendo que o garoto está passando dos limites, que nem ele era assim. Eu acho que o Luiz Fabiano está sofrendo aí de uma falta de memória, né? Mas enfim, quero a opinião de vocês sobre o Wallace. Vocês estão gostando das entradas do Wallace em campo? Vocês acham que o Felipe Luiz precisa dar uma chamada no garoto, dar uma baixada de bola com relação a como ele está chegando, está pilhando demais, né? Então essas coisas todas precisam ser avaliadas. Eu acho, na minha opinião, o Felipe Luiz deve conversar com o jogador sempre, com todos os jogadores. Dar uma polida, dar uma calibrada, né, vamos dizer assim, no ânimo dele, até para ele não se prejudicar, não prejudicar o Flamengo. Agora, o cara entrar realmente pilhado, eu acho positivo, na minha opinião, tá? Não sei a opinião de vocês, espero que vocês coloquem aí nos comentários. Vamos seguir falando do Flamengo e Atlético que vão se enfrentar na quinta-feira. O Atlético também está trazendo jogador, hein? Alexander, ex-Fluminense, 5,5 milhões de euros, está vindo do futebol árabe. Ele é volante, mas jogou muito pelo Fluminense como lateral esquerdo. Mas como é que o Atlético está conseguindo contratar jogador? Ele estava meio atrapalhado, mas isso daí também não é problema nosso. Eles que se virem por lá. Renier também estava no radar do Atlético. Vocês acham que Renier seria uma boa para o Flamengo? Tem gente dizendo que seria chapéu. Sinceramente, eu não queria o Renier. Então a gente tem uma expectativa aí muito positiva no jogo de quinta-feira contra o Atlético, sabendo que vai ser um jogo bem diferente, na minha opinião, do jogo de domingo. O Atlético vai vir mais fechado, vai vir com a proposta mais reativa. Acho que o Hulk vai ficar lá na frente, trombando, e eles vão fazer ali uma linha de 4 no meio campo. Vai ser mais ou menos por aí. Eles vêm para buscar o empate como um grande resultado e jogar por uma bola para tentar surpreender a gente. Não acredito que eles tenham o jogo propositivo que eles tiveram no início desse jogo do domingo pelo Campeonato Brasileiro. A brincadeira é válida, a gente está aí pensando realmente em apertar o pescoço do galo, logicamente é uma brincadeira, depenar o galinho, né? Depenar o frango e a gente passar aí de fase deixando o nosso freguês, né? Que eles são fregueses nossos, né? De longa data e eles têm essa engasgado na garganta, mas tudo isso, gente, é sempre folclore, é sempre brincadeira, sempre uma forma de promover o futebol. Vamos falar de um outro assunto interessante, né? Que a gente está falando de arbitragem. Rafael Klaus vai apitar esse jogo. Da lista aqui dos árbitros que vão apitar os jogos desse campeonato, dessa Copa do Brasil, dessa rodada da Copa do Brasil, o Anderson Daronco apitou o jogo do Botafogo contra o Bragantino, né? Anderson Daronco apitou Botafogo e Bragantino. Vamos ver os outros árbitros aqui. CSA e Vasco, Rafael Klein. A Edna Alves Batista Preta, Cruzeiro e CRB. Bahia Retrô, Flávio Rodrigues de Souza, que foi inclusive o árbitro que expulsou o goleiro do Vasco. Teve essa celeuma toda. É uma coisa também que tem que se levar em consideração. O Flamengo tem que ter representatividade na CBF, hein? O jogo foi um escárnio, o jogo contra o Atlético. Aquela jogada que o Plata sofre a falta e o juiz vai lá no VAR e depois não dá o cartão vermelho, volta atrás no pênalti e não dá o cartão vermelho, sinceramente, é brincadeira, né? O
que é aquilo? Vamos combinar, né? Vamos combinar. Então, seguindo aqui. Internacional e Fluminense, Rodrigo José Pereira de Lima. O jogo do Flamengo, já falei que é o Klaus. E o jogo São Paulo e Atlético Paranaense, Ramon Abad Abel. É isso aí. Beleza. E o jogo do... rapaz, olha só, hein? Que pedreira que vai ser esse jogo. Esse jogo de Corinthians e Palmeiras. O Wilton Pereira Sampaio. O Wilton Pereira Sampaio vai pegar um fio desencapado. Esse clássico aí também vai ser indigesto. Essa é a rodada da Copa do Brasil com seus respectivos árbitros. Beleza? Seguindo em frente, vamos falar aqui um assunto que eu vou abordar mais à frente com mais cuidado. Olha aqui, a reportagem importante sobre o terreno do gasômetro que saiu. Eu vou ler aqui para vocês, tá? O estádio do Flamengo. TCU arquiva apuração e vê vantagem em acordo com a Caixa pelo terreno do gasômetro. Ministros entenderam que a negociação não prejudica o fundo de garantia e pode valorizar ativos da área portuária do Rio. Beleza? Aí a informação. Aqui o terreno. Esse é o copo meio cheio da situação lá do terreno do gasômetro, né? Para não dizer que eu estou tomando partido de nada, estou mostrando aí que a parte burocrática para poder tocar a obra parece que está se desentravou, né? Destravou, liberou, facilitou, né? Essa parte. Mas e a parte técnica, né? Dos dutos? Isso aí é um outro papo. A descontaminação, essa coisa toda aí, a gente vai ter muita água para passar embaixo dessa ponte. Vamos falar sobre o terreno do gasômetro em outra oportunidade. Só quis trazer essa notícia porque ela saiu essa semana, como é uma semana que tem muito assunto de bola rolando, né? Muito assunto de futebol em si, contratações. Lembrando que o Flamengo joga quinta-feira a Copa do Brasil e no domingo, 6h30, a bola rola. 6h30 a bola rola lá no Castelão. Inclusive, vou passar aqui para vocês, para a gente dar uma olhada aqui, na agenda do Flamengo de atividade, tá? Vai ver como é que o Flamengo tá de agendinha. Vamos lá na agendinha do Flamengo. Olha, o Flamengo treinou essa semana todos os dias, segunda, terça e quarta. Segunda, terça, quarta e quinta. Não, perdão, segunda, terça e quarta, às 15h30, né? 15h30. E quinta-feira, agora, joga contra o Atlético às 21h30 no Maracanã. Sexta-feira, o Flamengo volta a treinar no CT Jorge Elal, no Ninho do Urubu, 15h30. 9h30, treino no CT Jorge Elal, 9h30 no sábado, tá? Esse treino de sexta-feira, provavelmente o regenerativo, quem vai pegar um pouquinho mais pesado é quem não foi para o jogo de quinta. Treinou no sábado, no domingo, o Flamengo vai viajar no sábado às 4h10, às 16h10, o Flamengo pega o voo para Fortaleza, né? Então, 16h10 do sábado, o Flamengo estava viajando para Fortaleza, para no domingo, às 18h30, enfrentar o Ceará, que está empolgadíssimo aí, que venceu o Cruzeiro, às 18h30. Volta no mesmo domingo, no mesmo dia, às 23h, voo da noite, volta de Fortaleza para o Rio. Então, essa é a agenda do Flamengo. Agora, para a gente encerrar o vídeo, eu vou fazer uma abordagem aqui de um assunto que eu trouxe assim, olha. Para a gente ver como é que a gente vai organizar o nosso elenco. Não, né? Nós, o Felipe Luiz, os pendurados, lesionados e os contratados, tá? Então vamos começar a falar dos pendurados. O Flamengo está com 2 cartões amarelos, com Jorginho, Alan e Léo Pereira. Lembrando que o Campeonato Brasileiro são pontos corridos, são muitos jogos, o Flamengo ainda tem mais de 20 jogos pela frente, então vai ter que fazer, além do controle de minutagem, vai ter que fazer um equilíbrio aí para não ficar, por exemplo, Jorginho e Alan, se os dois ganham cartão amarelo ao mesmo tempo, a gente perde 2 jogadores no mesmo setor, como a gente perdeu o Pedro e o Alacian, que estão cumprindo suspensão no jogo contra o Ceará. Então, Léo Pereira, que é o quarto zagueiro canhoto, a gente está sem quarto zagueiro, hein? A gente está botando lá os dois juntos ali pela direita, ficou uma temeridade quando botou Danilo e o Léo Ortiz pela esquerda, né? Ficou meio complicado. Então, Léo Pereira, Alan e Jorginho pendurados, tá bom? Pedro e o Alacian cumprindo suspensão.
Lesionados. Vamos falar dos lesionados? Ayrton Lucas e Alexandre, os dois laterais esquerdos. Eu acho que o Alexandre vai ter condição de jogo, pelo menos 45 minutos, nessa quinta-feira. O Alexandre treinou. O Ayrton Lucas eu ainda não tenho certeza de se ele tem condição, não. Tá recuperando também da lesão que ele sofreu na canela. Beleza? Além deles, temos Danilo, né, que teve um estiramento. Pulgar é só para outubro. E os dois que são incógnitas, né? O De La Cruz, que está voltando aí do Uruguai. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro do De La Cruz. Como é que ele vai ser aproveitado. E o Michael, né, que tem uma misteriosa contusão no tornozelo aí, que está me cheirando muito a saída do jogador do clube. É uma opinião minha, eu não tenho informação, como eu sempre digo, de nada, tá bom? E os contratados, né? Na lista dos contratados, como eu já falei, o único que está com o nome registrado no BID é o Royal, né? O Royal, o Emerson Royal é o único que está com o nome no BID. E eu acho que é o que está bem condicionado fisicamente, juntamente com o Samuel Lino, acho que são os dois que têm mais condições físicas. Então, pode ser que pinte aí, de repente, para a semana que vem, né? Um deles pode ser que pinte para a semana que vem. Então, essa é a perspectiva. Eu quis trazer essas três vertentes, né? Pendurados, lesionados e contratados, porque é a partir desse cruzamento de, vamos dizer, de dados que o Felipe Luiz vai conseguir montar o seu time nas próximas rodadas do Brasileiro, obviamente, e nesses dois jogos da Copa do Brasil, né? Para poder definir a vida do Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil e nos próximos confrontos do Campeonato Brasileiro. Então, muita atenção, vamos acompanhar isso durante a semana para ver como é que isso vai ficar, beleza? Seguindo aqui para a gente fechar o vídeo, mais uma vez agradecendo a presença de todos, pedindo que vocês deixem o like, tá? Compartilhem o vídeo, fortaleçam o canal está crescendo devagarzinho, mas está crescendo sempre, graças a Deus, né? Com a presença e com a colaboração de vocês. Colaboração de vocês é like, compartilhamento, tá? E quem não é inscrito, fazer a inscrição, beleza? Para fechar o vídeo, eu vou lembrar que esse final de semana que passou, o Campeonato Brasileiro foi marcado por paçocada, gente. Os goleiros paçocaram demais, né? Só para lembrar que a gente estava falando de goleiro para um segundo goleiro do Flamengo, vou pedir que vocês sugiram aí, vou dar uma sugestão aqui, hein? Vou dar uma sugestão aqui. Mas antes disso, vamos falar das paçocadas, né? Quem lembra das paçocadas desse final de semana? O goleiro do Ceará, né? Chutou um pé, chutou o outro, e o Cruzeiro fez 1-0, eles viraram o jogo, mas o goleiro do Ceará fez uma coisa pavorosa. O goleiro do Bragantino saiu jogando errado, tomou um gol de cobertura. E o Brazão, né? Um ótimo goleiro, o garoto Brazão também deu ali uma entregada de ouro tremenda pelo Santos. Então, 3 goleiros na mesma rodada fazendo lambanças, né? Lambanças. Com relação ao goleiro, segundo goleiro Flamengo, sugeri um nome aqui que surgiu lá na live, mandar um abraço para o meu amigo André Rocha. Quem puder, se inscreve lá no canal do André Rocha Flá, tá bom? CARF. Tô sempre lá fazendo lives com ele, tá bom? Lives de muita qualidade no canal. O amigo lá botou uma sugestão, Tadeu, goleiro do Goiás. O que vocês acham do Tadeu, né? Eu tinha falado do Marcelo Groi, mas o Marcelo Groi parece que tá já acertando aí com o Grêmio. É um goleiro mais veterano. Tadeu, do Goiás. Outros nomes. Ou vocês acham, não, nada disso, Alexandre. Vamos botar os garotos para ficar no banco? Bota o Diogo Alves, bota o Lucas Furtado para subir. Tem potencial, deixa os moleques aí. O que vocês acham? E mais comentários e mais opiniões por conta de vocês. Perfeito? Então, esse é o vídeo. Fortaleça o canal. Um abraço para todos. E ó, com muito carinho, ó. Vamos apertar o pescoço do galo mais uma vez. Um abraço, canal Alexandre e Lucas Flá. Até a próxima. Fiquem com Deus.